Fala, gurizada medonha, beleza? Alexandre por aqui. Bem, pessoal, vou começar aqui um curso sobre o Encore. Vou montar uma playlist aqui e a gente vai ver um pouco do Encore, como ele funciona, o que é o Encore, né? Nosso objetivo é fazer esse projetinho aqui. Então, é uma API REST, onde eu tenho um PubSub, ele recebe um pedido via PubSub, salva esse pedido na base de dados e envia o e-mail. Então, a gente tem autenticação, tem login, tem cadastro de usuário. Assim, a gente vai usar o máximo de recurso possível. Aqui só faltou a parte do cron pra gente tá usando. Mas, depois a gente vê tudo isso aqui, vocês vão ver que é bem simples usar o cron. Afinal, o que é o Encore? Então, o Encore ele é uma plataforma de desenvolvimento para back-end. Ele auxilia com o deploy de infraestrutura, tanto no AWS como no GCP, porém, ele trabalha com o próprio SDK dele. Então, a gente vindo aqui na doc dele, a gente consegue ver que a documentação é uma documentação bem extensa, tá? Não está organizado da melhor forma possível, mas dá pra gente entender alguns conceitos. Também tem um grupo no Slack, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem postar lá. Só recomendo dar uma olhada na documentação antes de postar qualquer dúvida lá. Então, o Encore, ele é uma ferramenta desenvolvida para a criação de microserviço. Até o momento ele está usando o monorepositório, então todo o projeto é feito no repositório só, e na hora do deploy ele separa esse repositório em vários microserviços. Então o deploy é feito separado, mas por enquanto ele é monorepositório. Existe uma feature em andamento para ele ser multi-repositório. Tá? Então acredito aí que o mais breve possível a gente vai fazer um vídeo de atualização falando sobre isso. Aqui nós temos a instalação do Encore. Então ele tem instalação para Mac, para Windows e para Linux. Então basta copiar esse comando aqui e colar esse comando no terminal. Tá? Para usar o Encore é preciso ter a Docker, porque ele usa a Docker para subir os containers. Para atualizar a versão dele, basta dar esse comandinho aqui. Tá? Beleza, então aqui a gente tem a parte de como criar uma aplicação. Então aqui eu dou um Encore App Create. Ele tem alguns templates nele, tá? Então nós vamos criar essas aqui, tem alguns templates. E aqui ele trabalha com, não vou dizer que é anotação, mas ele lê alguns comentários. Então eu vou criar um endpoint. Eu falo que esse endpoint ele é o Encore API, ele é o tipo público e aqui o path do endpoint, o hello barra parâmetro. Beleza? Então, aqui ele explica um pouco das anotações dele, como ele funciona. Essas anotações tem público, tem privado e tem autenticado. Nós vamos ver como elas funcionam. Para rodar, basta dar um Encore Run. Tá? Feito isso, ele vai subir isso para mim. Então vamos testar aqui. Eu vou parar o outro que eu tenho rodando. E vamos então criar uma aplicação, a nossa aplicação aqui, começar a criar nossa aplicação para você entender como ele funciona. Então vem aqui para o meu terminal, vou copiar aquele comando, vou colocar aqui Encore App Create, e quando eu dou esse Encore App Create, ele dá para mim alguns templates, né, que eu posso estar navegando aqui via tab. Eu dou um tab para baixo e posso estar usando. Então aqui eu tenho o nome do nosso projeto, então o curso Encore, beleza? E aqui, ó, eu tenho o Hello World, que é uma API simples. Eu tenho uma aplicação chamada Time Monitor, que já vem a microserviço, vem um banco de dados, PubSub, Cron. Eu tenho um GraphQL, também para quem gosta de mexer com GraphQL, já tem GraphQL, tem um Shortnator e tem um vazio. O vazio que ele fala para apenas usuários experientes, tá? Então nós vamos usar o vazio por quê? Porque eu quero mostrar como é criar uma aplicação do zero sem usar nenhum tipo de template. Eu acho que o entendimento fica mais concreto. Então, feito isso, ele vai rodar a ferramenta dele e vai criar pra gente aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar. Eu tô na pasta, eu tenho a pasta Curso Encore e vou abrir aqui o meu Vim. Então, perceba que ó, ele tem só esse arquivinho que ele gera e não tem mais nada. Tá? Não tem mais nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, seguindo aquela documentação,
um endpoint simples, esse endpoint aqui de hello. Então, vamos simplesmente copiar esse cara aqui, tá? E vamos colar ele na nossa aplicação. Então, vou criar um arquivo aqui novo. Vou chamar ele de... É importante também lembrar o seguinte, como que o Encore funciona a estrutura dele. Cada pasta ele considera que é um microserviço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui uma pasta pra gente colocar aquele código. Então, vou criar uma pasta chamada hello. E vou criar o meu arquivo dentro da pasta hello. Então, hello.go. Beleza. Simplesmente colei aqui aquele arquivo. E aqui, ó, não mudei nada, tá? Não mudei nada. Simplesmente tá dessa forma aqui. Cadê um link novinho? Tá, vamos rodar esse cara aqui para ver se vai funcionar, tá? Depois a gente vai entender aqui algumas coisas. Então, para rodar é um Encore Run. A gente vai analisar o código, vai compilar e vai gerar a nossa URL. Lembra que quando a gente sobe o Encore, ele tem uma dashboard também. A gente pode estar usando, é bem interessante. Então aqui ele fala, ó, API, tá nesse caminho, e aqui eu tenho a nossa dashboard. Então vamos primeiro ver a nossa dashboard. Então vou voltar aqui no nosso navegador e vou abrir aqui. Então aqui, ó, perceba que ele tem a nossa dashboard, ele tem aqui o path, ele tem um endpoint, ele tem alguns traces aqui, né? Se rolar alguma coisa, eu posso dar um call aqui, ó. Então, ele mostrou a chamada e o que retornou? Hello name. Então aqui, ó, eu tenho que colocar uma string. Então, hello Alexandre. Posso também estar testando isso aqui direto no navegador. Como vou estar testando esse navegador? Eu copio a URL que ele deu pra gente, né? Essa URL da API. Venho no navegador. Então coloco ela, hello, barra Alexandre. E ele então manda para mim, ó, hello Alexandre. Deixa eu olhar aqui. Ele vai criando os traces, que é interessante para a gente conseguir ter métrica. Então consegue ter duração, a gente consegue ver se tem alguma query, um pub sub. Então é bem interessante. Pessoal, então vamos entender o que a gente fez ali, tá? Então vou voltar aqui no meu editor. Aqui no arquivo hello. Tá? O que a gente tem nesse arquivo agora? Esse arquivo, como ele funciona? Aqui eu tenho o nome do pacote. Tá? Então, esse que está dentro da pasta hello. Então, ele entende que esse hello é um serviço. Tá? Então, se a gente for depois no flow, vou até subir de novo para vocês poderem ver. Deixa eu subir de novo, que aí fica mais fácil para explicar. Então, se eu vir aqui no flow, ó, percebam que eu tenho um hello, uma URL pública, 0 autenticado, 0 private. Então, esse flow, ele vai colocar todo o fluxo da aplicação. Aqui em Service Catálogo, eu tenho um catálogo, né, dos serviços que eu tenho. No caso, a gente tem só o serviço hello. Eu tenho aqui, ó, um view flow e eu tenho um view traces, que cai nessa tela aqui. E aqui, então, tem as aplicações. Isso aqui a gente pode fazer deploy direto no servidor da Encore, tá? É um serviço aqui, um endpoint. Aí ele fala, né, dos parâmetros, request, a response como que é. Posso ter em JSON também, ó. Então, assim, é bem completo. Vamos agora dar uma olhada no código, entender um pouco aquele código lá. Vou voltar aqui ao nosso terminal. Vou parar, nvim, ponto. Vou entrar no hello. Então, o que nós temos aqui? Então, o que nós temos aqui, ó. Então,
Eu tenho aqui a anotação dele, que eu falo que esse cara é uma API, tá? Então, ele é uma API, ele é um endpoint do pacote Hello. Então, você vai associar. Esse cara, ele é público, ou seja, qualquer um pode acessar ele. No Encore, a gente tem público, eu tenho private também. Então, assim, ó, se esse cara aqui vai ser acessado apenas pelos outros microserviços, eu posso colocar esse cara como private. Então, eu não vou conseguir sair no navegador. O localhost funciona, tá? O localhost eu consigo acessar via navegador. Mas quando fizer o deploy, não consegue. Ele só consegue ser acessado pelos microserviços internos. E eu tenho também aqui o auth, que ele vai chamar um método de auth handler, que vai fazer uma validação, uma autenticação. Então, esses são os 3 visibilidades que a gente tem. E aqui eu tenho o path dele. Então, eu falo que é hello. E aqui, no caso, eu tenho um parâmetro. Em alguns casos, a gente pode especificar também um método. Se eu quero get, se eu quero push, nesse caso aqui, ele deixou tudo. Então, qualquer coisa que eu mandar aqui, vai funcionar. Então, push, put, qualquer um desses métodos vai funcionar. E aqui embaixo, ele sempre passa, quando manda API, um contexto. E ele sempre retorna o contexto obrigatório, tá? O segundo parâmetro você pode ter ou não. O response dele sempre tem que ser uma struct. Ela pode ser vazia, então ela tem que ser um ponteiro. Tá? Então, qualquer tipo de struct eu posso retornar aqui. Qualquer uma. Então, assim, eu posso ter mais campos aqui, eu posso ter menos campos, mas tem que ser uma struct. Eu não preciso mandar ela serializada ou mandar uma string, porque o próprio Encore se encarrega de fazer isso. E eu tenho um erro também, caso dê um erro. A gente tem também dentro do Encore as tratativas de erro. Então eu consigo mandar erro para a API usando os status HTTP. É bem legal também e é algo nativo dele. Tá? Essa foi a nossa introdução ao Encore. Nas próximas aulas, vamos começar a montar o nosso projeto. Então nós vamos começar ali a entender a estrutura que a gente vai usar e por que vai usar aquela estrutura. Lembrando que a ideia é manter o mais simples possível, tá? Quanto mais simples, melhor. Beleza? Então vejo vocês na próxima aula e até mais.